Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um episódio da nossa série sobre a vida de José. E você que é novo no canal, já se inscreva, mande para os seus amigos, não deixe de compartilhar, porque quando você compartilha, além de ajudar o nosso canal, você vai estar abençoando seus amigos que também vão aprender a essência das histórias da palavra de Deus. Lembrando que essa história nós tiramos da Bíblia, tá bom? Não é uma história que a tia Eliana está inventando, são todas histórias da palavra de Deus. E você que está aí assistindo, você que está aí recebendo o nosso beijo, faz um comentário. Que aquelas crianças, ou as mamães, ou as titias que estão fazendo comentário no nosso vídeo, comenta aí embaixo. Eu estou mandando beijo, tá bom? E o beijo de hoje vai para Júlia. A Júlia, ela é sobrinha da minha amiga Edilane. Ela é filha da Elaine e ela é priminha da Luísa. Então a tia Edilane está colocando todos os seus sobrinhos, suas sobrinhas, para assistir os vídeos da tia Eliana. Então você que é titia também, você que é titio, mande aí para a sobrinhada, mande para os líderes da sua igreja, porque inclusive você pode até utilizar a própria história para passar no horário do seu cultinho, tá bom? Mas não deixe de comentar. Dê aí o seu like, porque esse like vai mostrar que você está gostando e o YouTube vai entender que essa tia Eliana está contando histórias que tem muita criança gostando, tá bom? Então nos ajude aí. Júlia, um beijo grande para você, dá um beijo na Mariana também, tá bom? Que eu sei que já tá uma moça linda, mas ela pode também assistir se quiser, ok? Deus abençoe vocês e vamos lá para a nossa história? Vocês se lembram da história passada? Que esse aqui é o faraó. O faraó era o manda-chuva. Ele era como se fosse o presidente do Brasil, que manda no Brasil todo. Só que o presidente ainda tem que seguir algumas leis. Lá naquela época, não. Quem era rei, eles é que falavam todas as coisas. Se eles achavam que uma pessoa tinha que morrer, morria. Como ele cismou lá com o padeiro e mandou matar o padeiro e acabou. Não é? E ele também, sendo o manda-chuva, ele falou, bom, eu vi que o José é um rapaz inteligente, ele é que vai mandar em todo o meu reinado. Abaixo de mim, só ele. Imagine só. Era como se fosse um vice-rei, né? Como tem o vice-presidente, era como se fosse o vice-rei. E o José mandava em tudo. E ele começou a trabalhar, lembra que nós vimos? Ele começou a juntar muitas coisas nos celeiros. E ele foi produzindo, e o pessoal foi produzindo mais, e produzindo mais, e produzindo mais, muitas coisas. Teve um período que ele começou a anotar. Depois de um tempo, gente, ele nem conseguiu anotar mais nada, de tanta coisa que ele estava produzindo. E o faraó estava aqui, ó, bem feliz da vida, né? E lá em Canaã, lá onde estava o Jacó, os seus 10 filhos, 11, né, que tinha o Benjamim, que era o mais novinho, a fome chegou lá também. A fome assolou não só o Egito, mas todas as cidades da redondeza. Todos os países circunvizinhos passaram por aqueles 7 anos de fome. E o tempo foi passando e a comida foi acabando. E Jacó, ele era muito próspero, ele tinha muito dinheiro, mas não tinha comida para comprar. Foi como aconteceu num período aí, logo no começo da pandemia, que a gente não tinha comida nos supermercados para comprar. As pessoas iam e compravam tudo para não ficar sem alimento e acabavam nos supermercados. E era o que estava acontecendo naquela época. As pessoas, elas tinham dinheiro, mas elas não tinham comida, porque estava seca. Tinha acabado tudo. Não tinha plantação, não tinha animais. E lá, os 11 filhos de Jacó, eles eram casados, eles tinham as esposas, eles tinham os filhos. E todos eles começaram a ficar preocupados. Aí o Jacó chegou e falou assim, escuta gente, vamos lá, peguem o dinheiro. Ele pegou um saco de dinheiro, ele tinha lá
muito dinheiro, pegou um saco cheio de moedas de prata, porque naquela época eram moedas de prata quem era muito rico. E ele pegou ali um saco cheio de dinheiro e falou para os filhos: vocês vão até o Egito e lá vocês vão comprar alimento para toda a nossa família. E o Jacó ficou ali com o Benjamim, né? Que o Benjamim não saía de pertinho dele, ficava ali sempre juntinho dele. E ele falou: vocês vão até o Egito, levem o dinheiro e vocês vão comprar o alimento para todos nós. E lá foram todos eles para o Egito. Quando eles foram chegando lá no Egito, né? Então eles estavam chegando, imagine, o José, que é o que estava vendendo todos aqueles alimentos. O José, ele estava administrando tudo aquilo. Lembra daqueles grandes celeiros que ele tinha, né? Hoje a gente chama esses celeiros de silos, as grandes fábricas de farinha, ou de grãos, ou de trigo, que elas têm como se fossem uns grandes tambores. Quando vocês estiverem viajando, pede para o papai e para a mamãe mostrar para vocês. Uma empresa que tem bastante desses silos aqui é a Bunge, tá? Que faz farinha, ok? Vamos ver se a Bunge assiste o nosso filme aqui e vem patrocinar a nossa série Netflix da tia Eliana. E ali, o José estava administrando, ele tinha toda a alimentação que podia alimentar muitas e muitas famílias. E ele estava ali, né? Ele era o dono de tudo aquilo ali, né? E ele ficava, e ele tinha os seus ajudantes, né? Tinham aqueles homens que vinham ajudar, e ele tinha um administrador, um que era o que ficava mais próximo do José. Então, e eles ficavam ali ajudando o José a vender todo esse material, toda essa alimentação. Imagine quanto dinheiro que o José não ganhou para o faraó, né? E ele estava ali trabalhando. E aí vinha gente de todos os lugares. Olha aqui os irmãos dele chegando de Canaã. E vinha muita gente, gente de todo lado, era gente de todas as regiões ali. Vinha multidões e multidões, famílias inteiras que vinham para comprar. Eles tinham dinheiro, mas não tinham mais comida nas suas cidades. E era uma multidão, muita gente para comprar o alimento lá no Egito. E o José, quando ele viu que estava chegando os irmãos dele, ele logo reconheceu. Meu Deus do céu! Aqueles irmãos que tinham jogado ele no poço e depois vendido ele como escravo. Esses irmãos estavam chegando aqui perto de José. Só que o José, ele já tinha passado mais de 20 anos. Quando os irmãos deixaram ele lá no poço e depois venderam ele pro Egito, né? Venderam ele como escravo, o José tinha uns 17 anos. Quando o faraó colocou ele para ser o dono de tudo, ele já tinha 30 anos. E depois das 7 anos de vacas gordas, são mais 7, então ele devia ter uns 37, 38 anos. Já tinham se passado mais de 20 anos. Olha só. E o José, lá no Egito, eles usavam umas pinturas nos olhos, uns turbantes na cabeça, que os irmãos, a hora que viram o José, não reconheceram. Nem imaginavam que aquele administrador, que aquele que era abaixo do faraó, pudesse ser o irmão dele. E o José estava ali, vendendo, andando, olhando todas as coisas ali, quando os irmãos se aproximaram. Quando os irmãos se aproximaram, sabe o que aconteceu? Lembra que o José tinha tido um sonho quando os irmãos ficaram com raiva dele? E ele falou que ele via que os 11 feixes de trigo se curvava perante um. Esse um, quem que era? Era o José. Quem que eram os outros feixes de trigo? Eram os irmãos dele. E todos eles se curvaram, porque ele era como o faraó. E quando ele aparecia,
todos deviam se curvar. E aqui o sonho do José se realizou, assim como o sonho do padeiro, do copeiro, do faraó. Agora os sonhos dele começaram a se realizar. Um outro sonho também que ele teve, que ele via a lua e o sol e as estrelas se curvando perante uma estrela maior. E os irmãos ficaram muito bravos, lembram? E no meio de tudo isso, este sonho estava se realizando. Os irmãos, perante ele, que era como se fosse a figura de Faraó, todos se ajoelharam perante o José. Olha que coisa incrível, não é, crianças? Como Deus cumpre todos os sonhos que ele nos dá. Quando José se aproximou, ele sabia que eram os seus 11 irmãos, que eram seus 10 irmãos, né? Que ele era mais um, 11, e o Benjamim era o 12. E ele sabia que eram os seus irmãos. E o povo ali tudo na fila esperando, né, a sua vez para comprar. E aí chegou a vez dos irmãos para comprarem. Eles tinham o dinheiro aqui, né? E aí o José, que sabia que eram os seus irmãos, foi muito áspero com eles. Falou: o que vocês estão fazendo aqui? Aposto que vocês são espiões. Vocês vieram aqui para ver tudo que nós temos e voltar lá para o seu país e falar tudo que nós temos, vir aqui invadir o nosso país. Vocês são espiões. E eles ficaram morrendo de medo, dizendo: não, nós não somos espiões, não. Nós somos lá de Canaã. Nós somos todos irmãos. Nós somos todos filhos de um mesmo pai. E quantos irmãos vocês são? Ele falou: nós somos aqui, estamos em 10, nós temos mais um irmãozinho que ficou lá com o meu pai, que ele é menor, e tem um irmão nosso que morreu. E o José já sabendo que era ele. E o José falou assim: vocês têm um irmãozinho que está lá? Vocês vão ter que provar para mim. Porque vocês são espiões. Vocês vão ficar presos. Enquanto esse irmãozinho não vier até aqui, eu não vou soltar vocês.